Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber dois companheiros aqui comigo, a Juliana Rosa e o Nando Monteiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Helena. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Ó, a voz da Ju, talvez alguém já reconheceu aqui, já pegou pelo nome. Eu vejo na TV e falo, olha, a Ju. Uma sensação como a gente já conversou antes, não conversamos antes. Porém, eu adoro uma expressão que às vezes as pessoas falam, eu gosto dessa pessoa de graça. Eu falo, gente, gosto dessa pessoa de graça. Eu acho lindo quando a gente fala isso. E foi curioso, porque a Ju me falou exatamente que ela também tinha essa mesma sensação comigo, que a gente tem, parece que uma intimidade que a gente foi construindo de pequenas trocas e pequenas interações, e muita admiração da minha parte profissional, Ju, com o trabalho que você faz, falando às vezes de assuntos que parecem tão difíceis de uma forma tão acessível, tão compreensível. E quando você me escreveu sobre o trabalho que você aí junto com o Nando estão fazendo sobre conversar com as pessoas, sobre o que é ser brasileiro, e como é pertencer a esse grupo, eu falei, nossa, a gente nunca falou de pertencimento aqui no Jornada da Calma, e que importante fazer isso junto com um casal que tem feito essas perguntas para as pessoas. Então, já me alonguei aqui na apresentação, mas é de emoção, mas queria começar, além de agradecendo muito a presença de vocês aqui, perguntar da onde surgiu o inquietamento, porque eu acho que todo projeto às vezes surge de um inquietamento interno, né? O que vocês sentiam que faltava ser falado, que vocês foram atrás de fazer essas perguntas? Olha, essa emoção que você está transbordando, até eu sei que o seu público é muito fiel e eu faço parte dele. A gente vai escolhendo caminhos na vida em que muitas vezes a gente se questiona se a gente vai dar conta, porque nem sempre são os caminhos mais fáceis, nem sempre são as escolhas que vão dar o melhor retorno financeiro, mas ver pessoas que acreditam nesses caminhos, como você, e do fundo do meu coração, em vários momentos que eu te ouvi ao longo da sua caminhada, e acredito muito nessa questão de identificação, faz a gente ter certeza que a gente não está sozinho nesse caminho, né? E aí tem tudo a ver com a questão do pertencimento, porque o Nando é historiador, é músico, e estuda há muito tempo por ser historiador e também levando para a parte cultural da música dele a questão do Brasil, do que é o Brasil, da brasilidade, e então estuda há muito tempo essa questão do pertencimento, da identidade, né? Quem somos nós e tal. E durante a pandemia, Helena, eu percebi que a disrupção que a pandemia provocou em vários aspectos, inclusive na economia, claro, essa questão do pertencimento, ela se tornou central nas discussões econômicas. Eu falei para o Nando, Nando, sabe esse troço aí que você faz? Isso tem a ver comigo, né? Como é que as Esse pessoas vão... troço. Sabe esse negócio que você estuda cabeção aí? E tem a ver comigo agora, porque como é que as pessoas vão, depois de perder tudo, muitas vezes perder seus amores, seus amigos, seu trabalho, suas riquezas, enfim, que foram construídas a duras penas durante uma vida, como é que as pessoas vão se reconstruir? Como é que elas não vão sucumbir? E o pertencimento, ele é fundamental hoje para você acreditar, para você existir, para você consumir, para você tomar a decisão de investimento, é o assunto principal na economia, né? E aí, né, Nando, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão mais teórica do pertencimento, porque é objeto de estudo dele, que eu me enfiei no projeto dele, a gente se juntou porque a economia é feita de gente, e se as pessoas não estão bem, se as pessoas não existem, se elas não têm algo que faça sentido para elas, que é o nosso caminho, né, Helena, e tem a ver com o caminho do Nando, não é à toa que a gente se encontrou, que eu acredito demais nesses encontros também, como é que a gente se sustenta? É com isso aqui, ó, com essa união, né, Nando, com o grupo nos fortalece. A Juliana, bom, antes de mais nada, né?
um prazer estar aqui com você, com o seu público. A gente, como a Julia já falou, a gente segue, a gente já se seguia desde a rádio, né, como eu te falei, e é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, né? A gente está aqui trocando essas informações, esses estudos, para a gente avançar na nossa sociedade, né? Para a gente avançar na nossa discussão hoje política, econômica e social, né? Mas a Juliana usou uma palavra que eu acho que é fundamental, assim, para a gente começar a discussão, que é sentido, né? Quando a gente está falando dessa reconstrução pós-pandemia, né? E dessa toda a dificuldade econômica, social, a dificuldade também em termos até de políticas públicas de saúde, etc. A gente está falando assim, nossa, como reconstruir isso? E eu gosto muito, sou professor, né? Então eu gosto muito de usar imagens, né? E eu digo que esse caminho, esse processo que se chama pertencimento, e a gente daqui a pouco vai aprofundar mais, esse processo que se chama pertencimento, ele é um processo que é como se você fosse colando cacos de um jarro que se quebrou. E você vai colando esses cacos nesse jarro, e quanto mais você vai conseguindo assumir uma forma, mais ele vai tendo a capacidade de colocar água dentro dele. Então, essa água é o sentido, né? Então, quando a gente começou a discutir sobre isso, sobre os impactos, a Juliana começou a falar sobre os impactos da pandemia, a gente começou, durante a pandemia, a fazer um podcast, fazer uma live com pessoas de várias atividades. Então, a gente trouxe economistas, a gente trouxe pessoas do mercado financeiro, trouxe pessoas do mundo artístico, a gente trouxe empresários, a gente trouxe intelectuais para discutir nas nossas redes sobre isso. Então, é uma coisa que a gente também foi, não só o pertencimento a esse processo de construção desse grande jarro, mas o nosso processo também foi muito assim, né? Foi muito orgânico, né? A gente tentar também colar essas peças e montando esse quebra-cabeça, esse grande jarro aí que é o pertencimento. Agora é curioso você usar essa imagem da coisa que se quebra, porque muitas vezes eu sinto, claro, e o momento pós-pandêmico deixou isso mais evidente, né? Parece que a gente estilhaçou em pedacinhos menores, né? Mas muitas vezes na vida a gente tem essa sensação de desmoronamento, né? De que os pedaços parece que se romperam, ou que a gente não está entendendo talvez qual seja o formato do nosso próprio jarro, né? A gente está ali tentando colar, mas você fala, acho que eu estou com o manual errado, assim, acho que eu peguei um quebra-cabeça que eu estou tentando copiar aqui com a imagem errada. Então a gente tem essa sensação, às vezes, de não de sem cabimento mesmo, né? Não está cabendo ali nesse formato e a gente está rompido. É, e eu acho que a gente fica buscando colas, assim, já que a gente continuou entramos nessa metáfora que eu achei muito boa, assim, o que vocês foram sentindo como possibilidades de conexão, que eu acho que talvez a cola seja uma conexão que a gente faz, talvez de um pedaço nosso com nós mesmos, da nossa história, ou com alguém que está do lado, mas como é que junta, assim, sabe? Porque às vezes eu tenho a impressão que quando tá tudo espalhado na mesa ali, você fala, nunca mais vai colar, vou ter que jogar fora aqui, não vai dar certo, né? Tem um... Ô, Helena, assim, quando você fala, e o Nando fala desses caquinhos, é uma coisa que me vem, assim, já de uma forma muito forte, é que quando veio a pandemia, eu trabalhava na Globo News, parte da equipe ficou em casa, que tinha problemas de saúde, ou era mais velha, e eu fazia parte do grupo que tinha que estar presente para manter a segurança da transmissão, e era uma transmissão insana, porque a todo momento tinha muita informação. Eu comecei a ter que estudar muito sobre medicina, né, sobre biomédica, enfim, vírus, e eu trabalhava assim, de uma forma muito insana, como eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa, óbvio, comigo, com a minha família. Eu tinha muito medo de passar a doença para o meu filho, que tinha problema, ele tem uma doença autoimune
que tem a ver com respiração, enfim, graças a Deus ele já está bem melhor, já fez os tratamentos aí ao longo da vida, mas enfim, era uma doença desconhecida, né? E eu cheguei para os dois, né, para o Nando e para o Gabriel. O Nando ia ficar em casa, porque ele trabalhava basicamente ali com aula e com arte, imagina, ia ficar tudo parado, ia ficar online, mas eu precisava sair de casa. Falei para eles, olha, primeiro, o sustento da casa vai ser principalmente o meu. E segundo, eu sou jornalista, a gente precisa informar, a gente precisa ajudar a população a entender o que está acontecendo, né, a dar informação segura de jornalismo profissional. E eles falaram, não, vai dar tudo certo. Eu chegava em casa, tirava a roupa na porta, enfim, tudo isso para dizer assim, Nando, assim, o que vai fazer eu não ficar louca, né, com medo de me contaminar, sei lá, com medo de morrer. Todos os dias você acordava achando que estava com Covid, achando que hoje é meu último dia na Terra, né? Eu começo a tossir, espirrar, hoje vou morrer, amanhã já estou na UTI, acabou a minha vida. Por que eu fiz isso, né? Então, o que não te faz sucumbir? É a sua história, né? E o Nando falou assim, a gente está junto, a gente é uma família e a gente está com você, a gente acredita na sua missão como jornalista e todo dia eu saía com a convicção de que eu venho de uma história de uma família de educação. Minha mãe era professora de escola pública, era engajada na educação de analfabetismo de adulto, meu pai era da área de comunicação, se dedicaram a vida para me dar isso, esse amor que eu tenho pelo meu ofício. E eu falei, não é por mim, por eles, por tudo que eu acredito, pela minha família, pelo meu país. E eu falei, Nando, é o pertencimento que vai me fazer não sucumbir. E isso É. que nos uniu, né, Nando? E eu trazendo isso da experiência particular, né, nossa, para a experiência mais universal, né, falando do país, né, e a gente pensar que o país também está em caquinhos, né, e a gente tem que, de novo, olhar para a história, né, olhar para quem nós somos, olhar para nossas origens, olhar para as nossas características, então aquilo que nos torna diferentes, nos torna únicos, né? Então, a gente tem que também fazer esse trajeto, né? A gente tem que... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Então, você olhar, fazer esse exercício de você olhar a sua história, olhar o passado e o passado dos seus antepassados também, né? Mas sempre com um olhar crítico, né? Não é para repetir o passado, é no sentido de ver para onde você está apontado, né? Para qual o caminho que você está trilhando, né? Para onde você está indo. Então, esse eu acho que é um processo que é fundamental assim, para a gente começar a montar pelo menos ter um mapa. Eu acho que é isso que você estava querendo, né, Helena? Esse mapa, né, ou essa instrução de como montar esse jarro, ela se torna, vamos dizer assim, menos difícil ou mais clara quando você começa a olhar para isso. Você começa a olhar para trás, olhar para as suas histórias, para as suas características, e aí você pode estar falando tanto individualmente, mas também está falando no sentido amplo do seu país. Agora, tem uma coisa que vocês sentem eh, que ela também consegue extrapolar os valores culturais? Sim, tentar reformular, explicar o que passou na minha cabeça, assim, né? Porque a gente tem uma identidade que a gente vai construindo. Então, beleza, eu me identifico com a minha família, eu me identifico com os meus amigos, e aí eu me identifico com a minha cidade, e muitas vezes cai num lugar de estereótipo, porque eu sou paulistana, nasci em São Paulo, a vida inteira em São Paulo, então tenho. Mas aí eu encontro com uma amiga que nasceu em Santos, aí você fala, cara, realmente tem um estereótipo aqui que é diferente dessa pessoa que nasceu em Santos da pessoa que nasceu em São Paulo. A gente fica nessa brincadeira de reforçar, às vezes, os estereótipos ou de negá-los, enfim. Tem enfim, diferenças culturais também, né, regionais, tem tudo. No final tem isso, um conceito de nação grande do que é ser brasileiro, que aí é o que fica na investigação de vocês. Mas você
Vocês acham que se a gente seguir nesse pertencimento, a gente chega num lugar de pertencimento que ele é mais amplo, assim, ó, um pertencimento humano, em que eu consigo usar também o pertencimento para passar pelas barreiras de preconceito também com quem eu acho que não pertence, porque é diferente de mim, por algum motivo que eu acredito? Essa é uma ótima pergunta e a gente tem quanto tempo mesmo? A gente vai aqui resolver uma coisinha simples. Jornada da Cos, Ah, pergunta tá. simples. Mas eu acho, eu quero começar pelo seguinte, uma questão que é a definição de identidade. A gente tem a identidade, essa palavra, né, e esse conceito, ele já traz em si duas coisas antagônicas. Olha só, se você fala assim, essa é a minha identidade, eu sou assim, você está falando do indivíduo. Agora, quando você está falando assim, a identidade do nosso grupo, dos paulistanos então você está falando do grupo, né, do coletivo. Né? Então, o conceito de identidade ele já traz um antagonismo dentro dele. Então, por isso que as pessoas confundem muito, ou não sabem dizer exatamente o que é identidade. Na verdade, é como se você tivesse dois tipos de definição de identidade, depende do que você está falando. Né? Mas, ao mesmo tempo, elas se complementam. Elas andam de mãos dadas. Então, por quê? Porque você não existe sem o outro. Né? A gente pode até brincar com aquela história, né, famosa de que Ai, você gente, pode... essa frase é linda. Essa frase é linda. Você não existe sem o outro. Porque você pode até né, imaginar, se você tiver posse de um objeto, né, mas você mora no meio do nada, sem ninguém por perto, você não é dono de nada, nem daquele objeto, porque aquele objeto só é seu enquanto o outro te valida isso. Né? Então, essa identidade, na verdade, é um grande jogo, né? Onde você está, ao mesmo tempo, se reconhecendo o que é exclusivamente seu, o que é do seu indivíduo, e o que é do grupo. Eu vejo muitas pessoas, quando vão falar de identidade, né? É, até, até alguns especialistas, né, que fazem essa confusão, né, não separam esse tipo de jogo, não entendem esse jogo, e ao mesmo tempo confundem um pouco com a individuação, que é um termo, um conceito muito ligado ao Jung, né, e tudo mais, né, que é o processo de aproximação do eu com a nossa autopercepção de identidade, com si mesmo, né, do se tornar-se inteiro, indivisível e tudo mais. Isso é individuação. A individuação, ela faz parte desse jogo, né, mas ela não é esse jogo. Né? Então, muita gente define identidade como a procura sobre o seu eu. A identidade, no sentido amplo, ela é esse jogo entre você e o grupo, né? Entre o indivíduo e o outro, mas ela não é exclusivamente apenas a busca do seu eu. Né? Então, ela é o jogo. Então, muita gente confunde. Isso sobre a identidade. E isso é legal, né? Assim, porque quando você pensa muito sobre isso, você imagina o seguinte, que a identidade, ela, na verdade, ela é uma mente individual, mas num corpo coletivo. Eu acho que essa é uma boa definição, porque ela se realiza no indivíduo, mas ela se mantém viva no coletivo. Quando você se realiza enquanto indivíduo, né, você afirma a sua identidade, mas ela só vai realmente acontecer no espaço coletivo, porque você tem o outro. Não sei se eu fui claro, daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso. Não, mas acho que foi, acho que tem não é exatamente um paradoxo, né? Eu acho que é essa ideia de complemento que você trouxe, que é importante. E eu acho que quando a gente está buscando atravessar
questões existenciais, porque no fim é isso, né? E eu acho que vocês partiram também de um ponto de vista muito prático, assim, né? De a gente está vendo uma situação aqui, tem alguma coisa que vai fazer ajudar a gente a atravessar essa situação, então tem um ponto de vista muito prático, que eu acho sempre muito válido, assim, ter um serviço prestado, e que isso é muito legal de ouvir as histórias das pessoas que vocês entrevistam e pessoas de, enfim, profissões muito diferentes, assim, né? Uma pessoa que trabalha com material reciclável até um grande empresário, não importa, assim. Ouvir as pessoas traz essas respostas. Então, parte desse ponto de vista muito prático, mas ele chega para mim em questões existenciais muito fundas, assim, né? Porque no fim você vai passando por esse jogo, né? Por essa relação. E queria te perguntar, Ju, porque também é diferente, né, do que, por exemplo, acontece na TV, quando você tem esse lugar em que você está ancorando ali, né, um conhecimento e uma coisa, quando você também se coloca dentro esse processo também tem você, né? Já que, como a identidade, o Nando estava explicando aqui para a gente, tem a ver com essa relação, é um lugar também de uma entrevista que imagino que também te suscite muitos questionamentos existenciais também, não? Nossa, mudou completamente o meu olhar sobre a cobertura econômica, sobre mim mesma, né, partindo do indivíduo e indo para o coletivo, né, qual é o meu papel nesse grupo, o quanto que a economia tem números, mas por trás dos números tem gente, né? Tem pessoas ali que não adianta você falar quanto é o PIB se você não sabe como que esse PIB é repartido, como que as pessoas estão dividindo esse bolo, como é que elas estão se planejando para se desenvolver sobre uma nova cobertura econômica, né? As empresas mudaram, o público mudou. Hoje não faz sentido a gente pensar em desenvolvimento econômico, por exemplo, o PIB cresceu mais do que o esperado, só que nunca antes a locomotiva foi e deixou para trás uma última locomotiva que se desgarrou dos mais pobres. Então, os mais pobres, é, antes da pandemia, eram chamados de pobres pelas estatísticas de pobreza, pessoas que trabalhavam, mas que ganhavam muito pouco. Agora os pobres não trabalham. O que aconteceu? Eles ficaram para trás. Então, interessa a locomotiva aí, e se você sabe que ficou um último vagão para trás, não, a gente quer voltar. A gente quer voltar para pegar esse último vagão. É sobre isso a minha cobertura hoje, né? Que economia a gente quer, né? Que crescimento a gente quer? Por que que as mulheres negras, principalmente, estão excluídas hoje ainda do mercado de trabalho? Elas não estão conseguindo voltar. O que está acontecendo? Qual é o modelo que precisa trazer outras variáveis? Então, essas pessoas que estão vindo ali para o programa, o que é ser brasileiro, que a gente teve a oportunidade de transformar ele num programa de TV, e coincidentemente, eu não acredito em coincidências, tá? Acredito nessas junções. Nossa primeira convidada foi uma indígena. Então a gente começa com os povos originários e uma pessoa que, a partir do empreendedorismo, ela transformou a comunidade dela com os valores que ela tem, a Neurilene. Então, cada programa, Helena, né, Nando, a gente sai pensando assim, caramba, assim, que privilégio conhecer essas pessoas. Daí eu chego agora para poder cobrir a macroeconomia ali, o dia a dia, com um outro olhar, óbvio, né? Assim, será que isso que eu estou falando faz sentido para a Neurilene? Faz sentido para a Luísa Trajano, que foi nossa convidada também? Então, são pessoas que a gente não quer saber a trajetória de sucesso, a gente quer saber o Brasil real, como é que aquelas pessoas sobreviveram, como que elas não sucumbiram, o que sustentou, de onde que elas vieram, o que é ser brasileiro. E eu estou falando para essas pessoas, sabe, Helena? Se me dá eu tenho um amor ainda maior pela minha profissão. Eu fico com muito medo de sucumbir também entre as minhas questões, os meus medos. E eu saí tão forte, e esse projeto eu acho que veio coroar essa busca pelo que eu estou fazendo aqui, né? Para quem que eu estou falando,
que tipo de contribuição eu quero deixar para o mundo. Então, eu me sinto tão grata de fazer parte de um grupo que é o brasileiro, sabe? Me sinto fortalecida e muito grata, assim, só apegada, sabe? Só apegada. Me apeguei a essas pessoas todas. Eu queria só fazer um complemento aqui que a Juliana falou, porque ela falou da Neurilene Cruz, que foi essa primeira entrevistada, uma indígena, e ela falando da importância da comunidade. A gente falou muito sobre esses caquinhos que a gente vai montando, né? Uma das coisas é a noção de comunidade, né? Isso é muito importante porque isso fortalece, tá? A comunidade é como se fosse o corpo mesmo social. Então, ela abriga, ela dá segurança, ela fortalece inclusive psicicamente, emocionalmente. Então, a comunidade é uma coisa fundamental. E é por isso que a gente vê todas as políticas de extermínio na história da humanidade, elas sempre vêm acompanhadas de políticas de extermínio também cultural. Por quê? Porque você destruindo culturalmente, você dissolve essa cola, né, da comunidade. E aí de novo, você bota esse vaso de novo em caquinhos de novo. Então, as comunidades, você se reconhecer e você participar de uma comunidade é fundamental para que você recupere a sua força, recupere o equilíbrio, a sua autoestima, você se reconheça com outras pessoas que têm características similares, né, para que você possa superar. Né? E é curioso esse processo, porque como você falou, vocês falaram no começo, né? Tem a ver com o sentido que a gente dá, entra num campo simbólico que não necessariamente quem a gente vai reconhecer como comunidade, às vezes é quem está perto fisicamente, né? Às vezes pode não ser a pessoa mais próxima. É, pode ser o laço familiar ou pode não ser o parentesco biológico. Pode ser uma ideia que a gente compartilha, né? Pode Pode ser uma ser. ideia. Isso. Tem uma simbologia, assim, né? E eu fiquei pensando também o quanto. Primeiro eu falei, nossa, deve ser um café da manhã muito interessante na casa do Nando e da Juliana, se a conversa. Olha, todo mundo pergunta isso. Não Todo é? mundo pergunta o que vocês É isso. conversam no café da manhã. Aí a gente fala É uma política, reunião de pauta, economia e né? sociedade. O tempo todo. Você sabe contar uma curiosidade aqui uma curiosidade de alcova, né? Uma vez a gente foi para um resort e tal, o Gabriel era pequeno, e aí tava lá brincando naqueles clubinhos e tal, a gente ficou sossegado na praia, e aí a gente falou assim, olha, a gente veio para essa viagem, a gente não vai conversar sobre política, economia, sobre o futuro do país, nada, a gente só vai ficar tomando essa caipirinha aqui e não vai falar sobre nada. Tá bom, combinado. 5 minutos depois a gente estava em silêncio. Vamos voltar a falar sobre política, economia. Não vai. Sobre o futuro da humanidade. Eu adoro, assim, eu fico pensando assim, todas as conversas acabam sendo, e para mim é muito, me enche de ânimo, assim, sabe, de entusiasmo poder falar sobre isso, encontrar pessoas para dividir. Mas eu não sei se antes vocês já tinham apresentado alguma coisa juntos, ou se tem essa característica inédita, com o que é ser brasileiro nesse formato. E como é, assim, porque acho que também é uma identidade nova entre vocês se criando, não? Muita gente fala assim, nossa, como é que vocês conseguem trabalhar juntos? Eu já trabalhei com a minha esposa, já trabalhei com o meu marido, com o meu companheiro, com a minha companheira, e acabou o relacionamento, foi muito difícil, nunca mais quero trabalhar, né? Tem muita gente que fala isso pra gente. Mas é interessante, Helena, porque eu e o Nando, a gente está junto, parece que desde sempre, em tudo, não só na vida pessoal. A gente se conheceu muito jovem, eu com 19 e o Nando com 20, eu estou com 46. Temos um filho de 17 anos e a gente nunca falou que ia ser para sempre, nunca, né, pensamos em separar as coisas, então a gente sempre se meteu um na vida do outro, né, literalmente, assim, de um palpitar em cima do outro. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para a Itália, que era falar sobre riqueza na Itália. Então, eu fui convidada para fazer um programa
para a Globo News e eu estava de madrugada terminando o roteiro, quebrando a cabeça, só um dos exemplos, e falei assim, nossa, riqueza, queria terminar com uma imagem do pôr do sol em Florença. Eu estava tomando um sorvete. Eu falei, que coisa mais rica que você ter tempo e oportunidade de estar olhando um pôr do sol na Ponte Vecchio em Florença. Você não paga para isso, é sério, né? Eu falei, eu quero acabar com isso. Aí eu falei, riqueza é o tempo, riqueza é o. Aí o Nando, eu cheguei no quarto, coitado, de madrugada, eu falei, não, eu preciso entregar esse roteiro. Ajuda aqui. Que me ajuda, Nando. Riqueza é o pôr do sol, ó, o pôr do sol descendo, aquela imagem linda, amarelada. Riqueza é o quê? É o tempo, é a sorte. Riqueza, aí o Nando falou, meio que dormindo, Helena. Riqueza é o sonho. Aí eu, riqueza é o sonho, é o sonho. Então a gente trabalha assim, dois malucos, Demais, acordando o gente. outro de madrugada para terminar o roteiro, uma música, um projeto. Então, para a gente foi natural, sabe, Helena? A gente está sempre junto em tudo. Mas eu acho que a gente também isso porque a gente se reconheceu, assim, desde que a gente se conheceu, né? Como diz o Vinícius de Moraes, né? Amigo, a gente se reconhece, né? Então, né? A gente não conquista, a gente reconhece. Então, eu acho que a gente se reconheceu e a gente tem os propósitos, né? Muito próximos, parecidos, né? Agora a gente tá realmente trabalhando juntos, mas a gente já tinha já uma afinidade de propósitos muito grande, né? Na vida pessoal e profissional. Então acho que ficou, quando surgiu essa oportunidade, ficou fácil, né? Assim, a gente juntou o útil ao agradável. Sim. É, foi natural, realmente. Nesse reconhecimento, é bonita essa palavra mesmo, eu tinha esquecido dela, mas é verdade, a gente se conhece e a gente se reconhece. E eu acho que talvez nesse reconhecimento tá também essa sensação de intimidade, o gostar de graça, já que a gente falou lá no começo. É, nesse reconhecimento, acho que também a gente ganha uma outra possibilidade, que talvez seja mais onírica mesmo, né? Talvez seja mais do tempo do sonho, que é de desfrutar o relacionamento em outro tempo, né? E é gostoso ouvir vocês agora fora, aqui também uma gravação, mas fora da gravação ali do programa, que tem sempre um timing, uma coisa, para entender que não importa se às vezes é escrever no roteiro de madrugada, se ok, como é que a gente vai cuidar aqui da nossa família nesse momento, tomando decisões difíceis, ou no café da manhã, ali no cotidiano, discutindo o futuro da humanidade, nas férias com a caipira, não importa, assim, ó. Onde a gente está, a gente pode estar fazendo muitas coisas, mas pode ser numa sensação de calmaria interna, assim. E queria perguntar, não podia deixar de perguntar sobre calma para vocês, assim, porque eu vejo que são dia a dias muito corridos, vocês fazem muitas coisas, Uhum. mas parece que na própria parceria de vocês traz um pouco disso, assim, sabe? Um reconhecimento de uma possibilidade de um tempo interno diferente. Tô imaginando coisas, é assim que vocês sentem? Como é que é? Ô, Helena, eu volta e meia me sinto culpada porque eu sou muito acelerada e o Nando tem outro ritmo. A gente já conversou muito sobre isso. Eu sempre acho que ele demora para fazer tudo e, obviamente, que ele acha que eu coloco os pés pelas mãos. Óbvio, né? Porque eu Claro. preciso de um tempo para pensar, para fazer. Às vezes você está com raiva, né? E você tem que respirar 10 segundos antes de tomar uma atitude que depois você mesmo vai se arrepender, né? Então eu corro demais e acho que o Nando às vezes pensa demais. Então a gente se completa muito nessa coisa do Nando às vezes fica também nunca as coisas estão prontas, né? Porque ele é muito reflexivo, é muito exigente com ele. E eu falo, acabou o tempo, tem que ter dinheiro para realizar, vou me dar esse projeto que eu vou vender, né? Então a gente tem esse equilíbrio, a gente se juntou e conseguiu um equilíbrio mesmo. É isso que você falou, acho que o Dando me traz calma
Eu trago para ele um estresse, coitado. Eu sempre peço desculpas, porque eu acho que boa parte do estresse da vida dele, dores de estômago, tem a ver comigo. Coitado. O Gabriel, ele é uma pessoa mais como eu, então ele arrumou duas pessoas ansiosas, estressadas. A gente sempre acha que se alguma coisa der errado, o mundo acabou, não vai ter dinheiro, a gente vai morrer. O Gabriel hoje estava com uma dor no peito de manhã, achou que estava infartando com 17 anos. Podia ser só, sei lá, o que era provavelmente, né? Uma dor muscular e tal. E o Nando sempre muito calmo, sabe, Helena? Muito calmo. Então é uma calma que nos Que bom. ajuda e que estressa ele, né, coitado? Não sei se ele acha que em algum momento a gente consegue transmitir essa calma, essa jornada da calma. Se é só um caminho daqui para lá, ou de lá para cá, né? A gente tem uma coisa que é o seguinte: a gente começou a nossa relação, né? Quando a gente se conheceu, a primeira coisa que surgiu entre nós dois foi uma grande amizade, né? E quando e um grande amigo seu, ele é uma pessoa que ele está ali para não só para te apoiar, etc., mas ele está ali para você compartilhar a sua viagem chamada vida, né? O grande amigo você compartilha suas dores, suas angústias, né? Suas alegrias, suas tristezas. Ele está ali disponível para isso, né? E você fundamentalmente não coloca expectativa nenhuma sobre isso, né? O grande amigo, você não tem expectativa sobre ele, a não ser ele estar ali com você curtindo essa viagem, né? Compartilhando essa viagem chamada vida. Então, eu acho que se você estiver perguntando sobre a calma dentro da nossa relação, eu acho que ela nasce daí, né? Dessa não expectativa e dessa grande amizade, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, vocês já estão há 27 anos juntos, o que é fundamental, qual o segredo do sucesso, aquelas coisas, né? Como se existisse fórmula. Mas eu falava assim, ó, se eu pudesse dar um conselho, eu daria o conselho do Nietzsche, do filósofo, que diz o seguinte: se você quer casar com uma pessoa e quer que seja duradouro, né? Mais ou menos isso que ele fala, né? Você pensa o seguinte: daqui a 30 anos eu vou continuar conversando com ela? Se sim, então ela é uma pessoa para você ter um relacionamento duradouro. Por isso que é compartilhar a vida. Nossa, eu ficaria 30 anos conversando com vocês, então já estou me sentindo parte aqui dessa. E Eu já acho quero que chorar, né, gente? não Eu sou uma é. emoção pura, gente. Já estou toda arrepiada. Mas é muito bonito isso, assim. Eu acho que vocês pegaram num ponto muito importante e que bom, obrigada por ter podido trazer isso aqui também para o Jornada da Calma, porque eu acho que é desse pertencimento que vem, desse lugar onde tem uma amizade, onde tem uma cumplicidade, onde tem uma parceria que a gente estabelece. E que no fim eu acho que a gente se lembra que a gente está aqui também numa jornada mesmo, né? Todo mundo, e que a gente pode, enfim, ser ponte talvez de alguma forma para a jornada que todo mundo tá mesmo. Queria agradecer demais, Juliana, Nanda, a presença de vocês. É, Que delícia de conversa. Obrigada. Obrigada, eu obrigado, agradeço obrigado. demais pela oportunidade. A gente quer que esse projeto Quer Ser Brasileiro tenha vida longa e obrigada pela oportunidade também de falar sobre isso que é muito importante para a nossa vida. Eu queria deixar só uma ideia, né, para as pessoas sobre pertencimento, se você me permite, já agradecendo a você pela oportunidade e falando que, enfim, nós somos fãs, já falamos para você de você há muito tempo, e acho que o trabalho é fundamental, principalmente nesse momento onde a gente nota o crescimento dos problemas de saúde mental, né? E você fazer esse trabalho é super importante. Mas sobre o pertencimento, eu queria deixar uma frase que é assim, acho que é central para a nossa tese, assim, que é o seguinte: o pertencimento é o desejo manifesto de existir. O pertencimento é o desejo manifesto de existir. Quer dizer, que a existência, vou até além, a existência do indivíduo
ela é fundamental e ela é que vai possibilitar a coexistência. Esse é o grande desafio do nosso mundo contemporâneo. Nossa, é um grande desafio, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente falou em algum momento, assim, que a gente começa a ver que tem possibilidade, né? É um grande desafio, não tem... A gente usa as nossas ideias diferentes para dizer que a gente não vai poder ficar no mesmo ambiente, que não vai dar, só que no fim tem uma outra maneira ainda, né? Que não é a disputa da minha ideia ou da sua ideia, mas tem uma concordância no nosso lugar de existência, né? A gente existe, a gente quer existir aqui pacificamente, todos nós coexistindo nesse espaço. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela abertura, pela disponibilidade. E obrigada a vocês, ouvintes do Jornada da Calma, pertencentes absolutamente desse momento que a gente está vivendo aqui. Obrigada pela escuta, obrigada pelo coração aberto, pela confiança, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.